Imagina a seguinte cena: você se depara com um bilionário descendo do iate dele, lá de Havaianas, aí ele vai no supermercado para comprar um vinho. De repente, na hora de pagar, ele passa pelas prateleiras de livros e está lá o exemplar dos Segredos da Mente Milionária. E ele fala: Uau, agora é a hora que eu vou comprar os Segredos da Mente Milionária e vou ficar ainda mais rico do que eu já sou. É óbvio que isso aí nunca vai acontecer, né? Bom, você já entendeu meu ponto aqui. Geralmente, quem compra livro para ficar rico é gente pobre. É igual roupa de marca. Quem precisa andar com a marca de todo tamanho escrito lá, Chanel, né, Prada, é porque é pobre, é porque é pessoa que quer mostrar para os outros que ela tem condição, ela quer escancarar que ela tem condição, porque rico de verdade é outro money, rico de verdade vai usar aquela coisa ali que é discreta, que você não sabe, não parece, né? Eu não esqueço um evento que eu estava de marketing digital, pessoas muito, muito ricas, e eu achei um lenço muito bonito de uma moça que estava lá e eu perguntei na maior inocência, né? Nossa, de onde é esse lenço? Ah, obrigada, esse lenço é da Prada, eu comprei na Itália. Então, assim, não tinha nada que indicava que era da Prada. E quando eu vou nesses eventos, eu me deparo com várias pessoas assim. Porque essas pessoas são ricas de verdade, elas não precisam ficar mostrando, escancarando o slogan, né, da marca para mostrar que elas são ricas, elas gostam de comprar aquela marca de qualquer jeito. Então, da mesma forma que acontece com a roupa de marca, né, o livro sobre ser rico, ele é muito pautado na experiência pessoal daquela pessoa. E não existe uma experiência 2 mais 2 é igual a 4, né? Várias pessoas têm experiências diferentes, várias pessoas trilham caminhos diferentes para chegar até a riqueza. Só que o que mais me incomoda nesses livros é que eles não ensinam muito sobre a técnica do que aquela pessoa fez para conseguir chegar lá. Eles ensinam mais sobre geração de desejo, eles ficam te gerando desejo com a sensação de que se você tiver uma mentalidade forte, vamos dizer assim, vai ser fácil. Eles criam uma ilusão de que você pode ter tudo se você tiver aquela mentalidade que o livro está te dizendo. Então, por exemplo, muitos deles, esses livros, são pautados em frases de afirmação, né? Em coisas que você tem que repetir, falar no espelho. Eu sou capaz, eu tenho a mente milionária, eu sou abundante. E isso por si só é algo um pouco patético se a gente for pensar, né? Se a gente for fazer só isso, não vai funcionar. Não estou dizendo que isso não encoraja algumas pessoas de temperamentos e personalidades específicas, mas isso não é a coisa, não é o core da coisa para fazer você realmente ganhar dinheiro. Uma outra coisa que me incomoda muito nesses livros é a pseudociência que tem nesse tipo de livro, sabe? De, tipo, falar de fluxo do universo e energia do não sei o quê, e umas explicações meio estranhas para te colocar ali num jogo de mundo da fantasia que vai te deixar mais na inércia do que de fato te colocar em movimento para conseguir atingir alguma coisa. Se fosse algo prático, por exemplo, sei lá, vamos emagrecer, vamos colocar 1 quilo por mês, que seja, vamos mensurar com foto toda semana, algo assim, mas não existe um traqueamento, não existe um sistema, é simplesmente a frase, sabe, o negócio do universo, e esse misticismo, essa pseudociência, ela me incomoda, porque isso faz com que as pessoas de fato não saiam do lugar e tenham a sensação de que elas estão saindo do lugar, porque elas estão gastando energia com alguma coisa que elas viram no livro. Inclusive, se você quiser entender mais sobre essa questão de você mensurar com dados, né, como você pode criar conteúdo na internet, por exemplo, vender na internet, eu tenho um quadro lá no meu Reels que eu fiz recentemente chamado Posicionamento com Dados. Eu vou deixar meu Instagram aqui para você dar uma fuçada. E lá a gente não trabalha com achismo, a gente trabalha com dados. E é justamente isso que me incomoda nesses livros aí de ficar rico. E quando eu parei de ler esses livros, assim, as coisas caminharam muito melhor para mim, porque isso de fato te deixa, às vezes, como uma viseira, né? De que você tá evoluindo e você não tá. Uma outra coisa que me incomoda nesses livros é o quanto eles te fazem perder tempo também com rituais desnecessários. Acorde 5 horas, passe gelo na cara, né? Faça o ritual da meditação. E, cara, isso é quase como se fosse uma coreografia ensaiada para você mesmo,
quando na verdade não adianta você implementar isso se você não tem um objetivo, se você não tem uma moral forte, se você não tem disciplina, que você está realmente assim fazendo, para que eu estou fazendo isso, né? Um propósito ali. Se você só está realmente mudando seus hábitos por mudar, isso é fraco, isso não se sustenta, né? Já que a gente está falando de razões neurocientíficas e não místicas, a gente precisa de ter um porquê por trás de algo que a gente está querendo atingir, e isso tem que ser forte, isso tem que ter metas, isso tem que ser quebrado, né, em partes, tem que ser mensurável. Então, quando você coloca essas coreografias, tipo acordar às 5 horas, né, que eles colocam nesses livros de riqueza, você está simplesmente fazendo esses ensaios aí que eles falam para você fazer e vão com essa mentalidade que eu falei, né, de que isso por si só vai te fazer trazer dinheiro do céu. Se você é mulher e você quer um vídeo prático para você ganhar dinheiro, eu fiz um vídeo sobre como alcançar o primeiro milhão no negócio feminino em 2025 e eu vou deixar ele aqui para você. Agora, eu vou ser bem prática também aqui, falando o seguinte: o que então funciona? Se isso não funciona, se toda essa pseudociência que a gente vê nesses livros não funciona, o que funciona? Bom, botar a mão na massa, de fato, né? Você criar sistemas, criar hábitos e que você de fato vá colocar aquilo em execução, aquilo em ação, ter um projeto e você terminar esse projeto. Então, por exemplo, hoje com a internet, a forma mais fácil de você ganhar bem, estando dentro da sua paixão, do seu propósito, que é algo muito importante pra gente que é mulher, é você produzir conteúdo na internet. Você sempre vai me ouvir falar isso daqui porque foi o que mudou completamente a minha vida, né? Eu era uma pessoa totalmente triste e frustrada com os meus empregos e ganhava super mal até eu começar a produzir na internet. Então, às vezes, você colocar isso. Nossa, eu vou começar a produzir conteúdo no meu YouTube, por exemplo. Ah, eu vou criar um produto, né? Vou colocar como meta que eu criar esse produto e eu quero vender pelo menos 5 vagas desse produto. Essa é a minha meta. É isso que eu vou colocar a mão na massa, eu vou executar. Eu vou entender como fazer isso de fato acontecer e virar realidade. Que é algo que, aí você entende o que eu estou dizendo, esses livros não trazem. Porque se você estivesse acordando às 5 da manhã para produzir conteúdo, aí é outra história, entende? É diferente. Se você estivesse colocando post-it no espelho, em vez de frase de afirmação, ideias de conteúdos, aí é outra história. Aí você realmente está se movimentando. E algo que eu sempre vou defender é o seguinte: independente se você é uma pessoa hoje que ganha bem ou ganha mal, né, enfim, qualquer coisa, algo que nunca vão tirar de você é o seu nome, é a sua marca. E quanto mais cedo você começa a criar conteúdo aqui na internet, mais você consegue criar um nome, uma marca atemporal. Porque Nike, Adidas, Chanel, todas essas marcas, elas precisaram de, no mínimo, 5 anos para começar a serem reconhecidas. Então, você, quando você tem uma coisa, um projeto, você para, começa, e você nem enfia ou nem começa, você não está construindo nada, você não está deixando um legado. Provavelmente, daqui 50 anos, os seus netos não vão saber quem foi você. Eles vão ter fotos suas, eles vão ter alguns videozinhos seus, mas provavelmente, se você deixou um legado, se o seu nome foi atemporal, eles vão entrar na internet e eles vão ver muitos conteúdos seus. Isso é muito louco, porque mais do que você ter muito dinheiro, escrever um livro, é você deixar um legado. É você criar conteúdo que você se orgulhe de fato e que seja um conteúdo que você vai ser lembrada, né? Porque hoje as pessoas não pensam que elas têm que construir um nome atemporal, que elas não podem ficar mudando o tempo inteiro o que elas falam no conteúdo, o que elas vendem. Cada hora o profissional se especializa em uma coisa diferente e ele não é especializado em nada, não é autoridade em nada. Então, hoje, se você não tem isso, vai ficar muito difícil quando você deixa esse legado. E se você nem produz conteúdo, as pessoas nem vão te conhecer lá na frente, né? Se a gente tá falando disso. Eu vou deixar vários livros aqui para você, mais práticos do que você ficar lendo livros sobre enriquecer. Mas antes eu quero te convidar para um evento que eu vou fazer, onde eu vou estar junto com você para produzir esses conteúdos, né? Para conseguir criar essa marca atemporal, esse nome atemporal na internet, para produzir esses conteúdos que são conteúdos em que você realmente se identifique, tenha orgulho, tenha propósito, não é só coisas para viralizar, só coisas para dar certo. São realmente conteúdos profundos em que você consegue passar a boa profissional que você é
e ganhar muito bem com isso. Eu vou deixar o link aqui embaixo e vamos para os livros. A primeira coisa que você tem que entender é de comportamento humano. E eu podia deixar livros aqui como Armas da Persuasão, que é um clássico, mas eu vou deixar um que se chama Diário de um CEO, tá? Que ele é mais fácil do que as Armas da Persuasão e ele é bem legal para você pegar a mesma coisa se você está começando. Em segundo, eu vou deixar livros de técnica de venda para você usar com o cliente, para você já usar agora, para você já vender o que você quiser. E o que eu mais gosto de todos, ele chama Objeções. Terceiro não é bem um livro, mas é você tentar, ao invés de comprar cursos gravados, mentorias, comprar programas de faça junto comigo, que tem a pegada faça comigo, vamos fazer junto ali, tá? Inclusive esse workshop que eu vou dar, fazendo já o jabá, ele vai ser desse jeito. E uma outra coisa que você pode fazer, já que você vai se inscrever, é você observar como grandes especialistas, né, que convertem, que vendem muito bem na internet, fazem na hora que vão vender. Porque isso é mais precioso para você do que ficar lendo livro sobre enriquecer. E não é me gabando não, mas eu tenho uma métrica muito boa em conversão, assim, é até muito alta do que os outros especialistas. Então, é outro motivo para você se inscrever no workshop, participar para ver como que eu faço, tá bom? E se eu não conseguir te convencer até aqui a trocar os livros de Ficar Rica por outros livros, eu quero te dar o último conselho. Você não precisa ler livros técnicos igual eu dei aqui. Você pode ler livros clássicos. Os livros clássicos trazem essas mesmas respostas de uma forma mais profunda e que você consiga se tornar mais inteligente, consiga ter um vocabulário melhor se você produz conteúdo na internet, escrever melhor se você produz conteúdo na internet, né? E aparentar também, né? Não só aparentar, mas ser. As pessoas geralmente elas só aparentam, né? Com os livros clássicos você consegue ser uma pessoa de fato mais interessante, mais profunda e com mais repertório.